Bom, galera, é o seguinte, para você construir gráficos, né, de queda livre e de velocidade máxima ao atingir o solo, né, é o seguinte, você vai usar a equação sorvetão, né, que é a equação horária da posição, e pode usar a equação Torricelli ou vovô mais a tia, né, que é a equação da velocidade, tá? Nesse caso aqui, tempo de subida, que é igual ao tempo de descida, tá? E você pode montar gráficos usando a planilha do Excel ou do Calc, né? Eu sugeri na atividade que vocês pegassem 10 tempos de queda. Vamos supor que os tempos que vocês conseguiram foram tempos assim em torno de 1,8, 1,9, 2 segundos, né? E aí você vai fazer a média dos tempos que você tem. Aqui é um exemplo, tá? Então para fazer a média é muito simples. Tanto no Excel como no Calc, você bota igual, né? Escreve média, tá? Abre parêntese e seleciona os números que você tem, né? Que você encontrou na prática, e você fecha parênteses e aperta Enter. E aí você vai ter aqui, ó, a média, tá? A fórmula tá aqui. Pronto. Com esse valor de média do tempo, esse é o tempo total, né? Você pode criar uma planilha com fragmentos desse tempo. Você divide esse tempo em milissegundos, né? Ou décimos de segundo, na verdade, né? Vai de 0,1, 0,2, né? Até 2, tá? E aí você vai ver o quanto ele vai percorrendo de espaço e a velocidade que ele vai fazendo nesse intervalo também, né? Como é que você faz isso? Você tem que entender essa equação aqui, equação horária da posição, né? O famoso sorvetão, S, S0, V0t, AT ao quadrado sobre 2. Quando a gente tem queda livre, o S0 e o V0 são igual a zero. E aí você elimina esses termos aqui e fica somente aqui, ó, AT ao quadrado sobre 2. Bem assim é para velocidade, né? E a equação de Torricelli, né? Você ignora o V0, porque a velocidade inicial na queda é zero, e você tem só a velocidade é igual a aceleração vezes tempo, ou duas vezes a aceleração vezes o delta S, né? Que a gente pode chamar de altura ou, né, espaço percorrido, ok? Aqui, como é que eu construo essa tabela? Primeiro eu tenho que fixar aqui a minha gravidade, né? Aqui na Terra é 9,8, né? E esse valor tem que ficar fixo. Como é que eu vou achar primeiramente o espaço, né? Eu vou criar essa equação, só que aqui na fórmula do Excel, né? Você vai apertar igual, né? Abre parêntese, você vai colocar a célula que corresponde à aceleração, que é nesse caso é o B14, né? Vezes, no Excel vezes é asterisco, você abre parêntese, aí você vai pegar o tempo ao quadrado. Quem é o tempo? O tempo é D14 aqui, ó. D14, né? A célula D14, né? E bota circunflexo aqui, né? Que é o correspondente ao expoente 2, que vai ser o quadrado. Então esse aqui é o tempo ao quadrado. Fecha os dois parênteses, né? E divide por 2. Essa é a equação que você vai ter, né? Então, dentro dessa equação, substituindo aqui, se o tempo for zero, o espaço obviamente vai ser zero, tá? Aí, como é que você faz para copiar essa fórmula para todas as outras células, né? Você simplesmente clica no canto inferior aqui, ó, direito, e arrasta, e ele vai copiar as células, copiar a fórmula para todas as células, né? Você pode fazer isso também para a velocidade, só que no caso da velocidade seria de duas maneiras: ou aceleração vezes o tempo, que você tem o tempo aqui e a aceleração aqui, né? Ou você usa o espaço aqui, né? Tá? Lembrando que aqui é raiz, né? Porque você vai ter, esqueci até de colocar aqui, raiz, né? Então raiz é entendido aqui como se fosse o expoente de elevado a menos meio, tá? Expoente, tá? Menos meio não, 0,5, tá? Expoente 0,5. Ele entende como sendo raiz, né? Na matemática vocês veem isso, né? Que na verdade a raiz é expoente de 1 elevado a sobre 2. Mas não importa. Bom, tendo esses valores aqui, você pode fazer na mão também, né? Você pode fazer o cálculo e achar para cada instante de segundo aqui as velocidades e as posições. Você vai criar um gráfico. Para criar um gráfico você precisa de dois eixos, né? Eixo X e Y. Seleciona as duas tabelas aqui, né? Você pode selecionar aqui as duas, né? Pode clicar e selecionar duas colunas. Seleciona as duas colunas, você vem ou aqui no símbolo de gráfico ou em inserir gráfico, tanto faz, tá? No Excel ou no Calc é a mesma coisa.
E aí você vai criar um gráfico do tipo XY, né? Chamado de gráfico de dispersão. Eu gosto de escolher aqui onde tem linhas em pontos, que a gente tem uma visibilidade maior. Você vai em próximo, né? Intervalo de séries, os que a gente está selecionando. E aqui você tem que prestar atenção nos valores de x e y, né? Se estão certos. No caso, o meu x vai ser o tempo. Então eu vou conferir aqui se está selecionado o tempo. Só que nesse caso aqui não está selecionado o tempo. Eu vou apagar essa seleção, né? E vou selecionar o tempo aqui, ó. Beleza? Esse é o tempo. E agora eu vou olhar o de y se está correto, né? Provavelmente também não está. Então eu vou apagar e selecionar o meu y, os valores de y. Aqui selecionando, pronto. Eu concluo e aí surge o meu gráfico, tá? Eu posso implementar colocando título, né? Informando as barras, mas aqui já perceba que o espaço vai aumentando rapidamente com um pequeno aumento do tempo. Então o gráfico da posição no movimento MRUV, você vai ter um gráfico desse tipo. Se eu quiser fazer o gráfico da velocidade, mesmo procedimento. Seleciono duas colunas, venho em gráfico, né? Nesse caso aqui, gráfico também XY, né? O tipo de gráfico, pontos e linhas, próximo, né? Série de dados, eu posso verificar aqui quem é X, quem é Y, né? E vocês vão ver que eu tenho um gráfico desse tipo aqui, ó. Por quê? A velocidade ela vai aumentando, né? De maneira homogênea, né? De maneira linear, né? Ela vai aumentando gradativamente, só que de forma linear e não exponencial, não quadrática, como no caso da posição, né? Então aqui a gente tem o gráfico da velocidade pelo tempo, ok? Os dois gráficos aqui. É justamente isso que você tem que fazer. No caso do lançamento vertical para cima, você simplesmente vai dividir o tempo por 2. Depois você vai achar as velocidades e os tempos